Olá, muito boa tarde. O meu nome é Rita Freitas, frequento a licenciatura de Engenharia e Gestão Industrial na Universidade de Aveiro e serei a mediadora desta sessão. No âmbito da Unidade Curricular de Marketing, encontro-me a realizar um estudo sobre a implementação de um serviço de consultas ao domicílio nos hospitais CUF do Grupo José Mel Saúde. Desde já agradeço a vossa colaboração, pois acredito que darão um contributo bastante positivo a este estudo. Foi enviado a cada um dos participantes um resumo do artigo com o intuito de contextualizar o tema que irão hoje discutir. Esta sessão será gravada em formato áudio, de forma a ser apresentada posteriormente numa conferência na minha universidade. A realização do Focus Group tem como objetivo promover a discussão de alguns pressupostos relativos ao tema. Iremos iniciar a sessão com a apresentação de cada participante. Peço-vos que indiquem o vosso nome, idade, profissão e qual o sistema de saúde que utilizam. Após as apresentações, darei alguns tópicos para discussão. Qualquer um de vós poderá participar. Peço apenas que levantem a mão para eu vos apresentar antes de vos passar a palavra. Dessa forma, quando a sessão for ouvida, saberemos sempre o autor da intervenção. Portanto, podem começar as apresentações segundo os ponteiros do relógio, por favor. Boa tarde, o meu nome é Vera Dias, eu sou gestora de incumprimento de crédito interno. O meu sistema de saúde é público e tenho 29 anos. Eu sou o Américo Neto, tenho 67 anos, era funcionário da PT, trabalhava numa central telefónica e o sistema de saúde é da PT-ACS, ou seja, PT Associação de Cuidados de Saúde. Emanuel Teixeira, 45 anos, sou técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e utilizo o Serviço Nacional de Saúde. Apenas. Olá, eu sou Gabriela Lopes, tenho 45 anos, sou gestora comercial e utilizo o sistema de saúde privado. Olá, boa tarde, o meu nome é André Cunha, tenho 25 anos, sou técnico de eletrónica e o meu sistema de saúde é privado. Boa tarde, o meu nome é Carla Neto, tenho 44 anos, sou cliente CUF e sou gestora de incumprimento. Agora que estão finalizadas as apresentações, passaremos à discussão. O primeiro tópico é o seguinte: o que poderá levar os utentes a escolher o serviço ao domicílio em detrimento de deslocarem pessoalmente ao hospital? Caso já tenham aderido a algum serviço do género, dê o seu feedback e explique a razão que o levou a optar por esse serviço. Quem quer começar? Força, Gabriela. Eu iria utilizar este serviço ao domicílio, eu sou cliente do Hospital da Luz, em caso de urgências. Mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu posso dizer que já tenho um serviço que tem consultas ao domicílio, pertence à PT-ACS e, portanto, o tempo de marcação e aviso é relativamente rápido, porque 2 a 3 horas o médico está em casa e dá muito jeito o médico ir a casa, principalmente quando a pessoa está bastante doente e não se pode deslocar ao consultório. Vou eu agora falar, Carla Neto vai falar. Eu penso que esse serviço seria uma mais-valia, a CUF ter esse serviço. No entanto, a SNS já dispõe desse serviço a nível dos centros de saúde, que também fazem deslocações ao domicílio, tal como eu já tinha pensado neste assunto, e era importante referir isso. E o custo é zero. De modo que a CUF, ao acrescentar este serviço, teria que ter uns preços bastante acessíveis ou então promover algum tipo de serviço novo. Diga-me uma coisa, Américo, qual foi o valor que pagou quando utilizou esse serviço? Portanto, eu utilizei este serviço já há muitos anos, ainda do tempo do escudo, portanto antes de 2002, e eu lembro que paguei 800 escudos. No entanto, pago €1 por mês desde essa altura, continuo a pagar e os meus familiares poderão usufruir desse serviço, embora paguem mais. Por exemplo, a Rita, que é a minha neta, já utilizou esse serviço e paguei 40 e tal euros. Mas qual é que era a diferença
relativamente à consulta no hospital? No que diz respeito à Rita, Sim, sim. portanto, a Rita, se fosse a um hospital, se fosse da PTACS, pagaria à volta de 30 euros, 35, 30 e tal euros. Consulta à casa, 40 e tal euros, perto de 50. Se fosse a um hospital, não sei, nunca utilizei isso, não sei. Portanto, cerca de 10 a 15 euros de diferença. Sim, Muito bem. Relativamente à proximidade ao hospital, consideram um fator importante? Não entendi. Proximidade ao hospital de residência na escolha da unidade hospitalar a utilizar. Isso é o que acontece agora com os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Uma pessoa, um morador do Porto, não pode recorrer a uma consulta num hospital público aqui, é sempre o hospital da sua residência. Mas eu, antes de mais, eu gostaria de fazer um enquadramento da minha intervenção e, antes de ir propriamente às vantagens do Serviço de Saúde privado, diria que eu sou contra os sistemas de saúde privados. Isto é, acho bem que toda a gente tem direito, assim como a educação, as pessoas têm direito a escolher um serviço que bem entenderem. Mas isso só pode crescer à conta do desmembramento do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, nos países nórdicos não existe sistemas de saúde privado, porque o sistema de saúde público funciona bem. As pessoas pagam os seus impostos e são bem geridos. Nos países onde há grandes desigualdades, aí é natural que os serviços de saúde privado, e ainda por cima, e agora vou fazer um à parte, com o atual ministro, que era administrador do Grupo Médios, não é? Portanto, ele, quando saiu do governo, está a preparar o caminho para o negócio crescer nos privados e em força. Relativamente a crianças, por uma questão de privacidade, pensam que é um fator importante para utilizar, para aderir à utilização deste serviço? Ao domicílio? Sim, sim. Mas as crianças, quando vão ao hospital, são atendidas no gabinete do médico, quer dizer, a privacidade mantém-se. Diga, Gabriela. Eu, no meu caso, gostaria de ter este serviço de uma forma muito acessível, porque tenho uma filha pequena e não gosto, quando ela tem ou uma gripe ou uma constipação ou qualquer coisa, não gosto de ir com ela ao hospital. Primeiro, pelo tempo de espera, e segundo, porque fica exposta A outras infecções. E para mim, particularmente, é-me desconfortável. Prefiro que venham a casa. Emanuel. Portanto, continuando a conversa que o Emanuel teve há pouco tempo, eu sou o Américo Neto. Sim, sim. O nosso serviço, portanto, as nossas clínicas do Serviço Nacional de Saúde não são muito boas, tanto que eu pago cerca de 70 ou 80 euros por mês para a minha mulher estar na PTACS, porque ela não conseguiria nunca ter sido operada já 5 ou 6 vezes que foi no Serviço Nacional de Saúde. Concordo. Foi claro que, funcionando mal o Serviço Nacional de Saúde, abre-se aqui uma janela de oportunidade para os grupos de saúde privados. Não é? Eu vejo como uma janela de oportunidade e como uma boa janela de alternativa, porque... A alternativa deve estar sempre presente. Exatamente. Se eu tenho uma alternativa, a mim parece-me extremamente positivo. E desculpa interromper, contendo o seguro de saúde, a diferença monetária do valor de uma marca no hospital, se fazer o pagamento de uma atualmente não sei qual é o pagamento da taxa moderadora. Mas eu atualmente no privado tenho uma consulta por 12 euros. Pois, a diferença é Sim, pequena. eu da minha filha, o meu privado, a empresa paga, eu desconto para o Serviço Nacional de Saúde, todos os meses. mas a minha empresa paga-me um sistema privado. O da minha filha sou eu que pago 20 e poucos euros por mês e compensa, porque se eu tiver que ir com ela ao hospital, quando precisares, tenho que pagar a taxa moderadora 15, 10. Eu não pago da Diana. A Diana tem 4 anos, eu sou a 10 dias, tenho uma filha com 4 anos e não tem, está isenta. Mas vai ao hospital. No hospital. Portanto, no privado teria com certeza. Quanto tempo é que fica à espera? Eu não costumo ficar à espera. Porquê? Porque antes de sair de casa ligo para a linha 24. Faz logo uma triagem. Logo. Portanto, eu quando chego ao hospital, eles já estão informados que a Diana está a ir para lá e, portanto, tem já uma determinada prioridade.
Muito obrigada. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa a este tema? Ou posso passar ao próximo? Próximo. Posso? Muito bem. Segundo tema. A implementação deste novo serviço poderá constituir uma vantagem competitiva face à concorrência, ou seja, poderão novos clientes escolher a CUF em detrimento de outras entidades? Diga, Carla. Eu penso que sim, mas isso tudo tem que estar obviamente relacionado com o preço do serviço. Ou seja, se apresentarem uma qualidade de serviço idêntica à da concorrência e um preço mais baixo, existe efetivamente competitividade. Se não, caso contrário, é mais um. Mas a Carla já é cliente CUF. Eu sou cliente CUF através da Médis também. Portanto, as minhas consultas são baratas na CUF e compensa-me também mais ir à CUF do que ir aos centros de saúde ou aos hospitais, em que as taxas moderadoras são mais elevadas. Inclusive médicos de especialidade, têm acesso mais rápido. E normalmente opto sempre pela CUF. Diga, Manuel. Eu penso que aqui a concorrência entre, por exemplo, estamos aqui a falar do principal concorrente, que será o Hospital da Luz. E a CUF não passa tanto por apresentar um preço mais reduzido que o outro. Pode continuar. Uma vez que este tipo de adesão normalmente é feito a nível empresarial, portanto, para aí 80% dos utilizadores dos sistemas de saúde privados são por inuência de estarem, a entidade patronal tem um acordo e faz parte do pacote salarial e a pessoa não escolhe. Portanto, se a entidade patronal tem o Hospital da Luz, a pessoa... Não. Tu tens... Depois podes escolher fora, mas se a entidade patronal diz, nós temos aqui um acordo, é com o Hospital da Luz ou é com a CUF. E pronto. É fornecido. No meu caso não é assim, eu pago qualquer... Mas 60% ou 80% eu pago das médias empresas. e já fui ao Hospital CUF, durante muito tempo ia à CUF, agora vivo em Oeiras há pouco tempo e vou ao Hospital da Luz, porque me é mais próximo e mais conveniente. O valor é totalmente para mim. Sim, mas... Eu tenho o Advance Care do BES e o valor é praticamente o mesmo. Quer vá à Luz, quer vá... Sim, eu estava a dizer o facto de arranjar novas adesões ou novos não é assim clientes. Que funciona. As empresas... As empresas negociam diretamente com... Não é com os hospitais, é com o seguro de saúde. O hospital é que negociou com o seguro de saúde. Sim, tem a obrigação de divulgar. Mas, regra geral, todos os hospitais privatizados estão associados aos seguros de saúde, ou seja, para mim, enquanto cliente Médis, eu posso utilizar a Luz ou posso utilizar a CUF. Eu normalmente utilizo a CUF e é a CUF das descobertas que eu utilizo. Apesar de estar mais longe da minha casa, não gosto da CUF de Cascais, por exemplo. Diga, Américo. Portanto, no meu caso, não vejo grande vantagem na implementação da CUF em ir ao domicílio, porque eu, além de consultas nos centros clínicos da PTACS, posso também utilizar prestadores privados, inclusive hospitais, o da CUF, o da Luz. Ainda fez 8 dias que fui operado no Hospital da Luz de Oeiras. Embora o médico fosse da PTACS, Centro Clínico de Lisboa, na Torta Borda. Tem a ver com os acordos. Eu também, quando dava aulas, tinha a ADSE, não é? Fazia descontos para a ADSE e a ADSE, que é um sistema de saúde com uma série de entidades. Diga, André. Comparativamente, por exemplo, com a CUF, eu não sei se o Hospital da Luz faz consultas ou se permite o serviço de domicílio. Exatamente. Ou se não permite, estão a falhar, porque eu sou cliente até assíduo e não tenho conhecimento. Considera-se uma lacuna? Considero, se houver. Mas consideraria a possibilidade de mudar para a CUF se a CUF oferecesse esse serviço? Consideraria isso Dependendo do valor também. O valor aí teria de ser chave. Rita, eu há 15 dias, 3 semanas atrás, a minha filha ficou com febre e eu liguei para o Hospital da Luz, ali em Oeiras, exatamente para saber se tinham esse serviço.
E eles não têm. Têm um serviço de atendimento permanente até às 10 da noite, de urgências, só até às 10 da noite. Mas não E a eu tive domicílio. que mas não a Não domicílio. tem domicílio. Pois. Claro, e quando- E Mas para mim si, seria eu- vantajoso, se tivesse, seria vantajoso. E para casos em que o estado das pessoas não permita a deslocação ao hospital. não é? Mobilidade reduzida, portanto. Sim, por exemplo, Estamos, os estamos idosos, a falar, assim, estamos a falar das consultas de urgência. de urgência. Urgência. E eu acho que existem muitas instituições já em Portugal que o fazem, que portanto permitem que com um simples telefonema, não é? Algum médico se desloque. da noite, os não sei quais, Exatamente, que a casa. havia. Mas surge-me agora aqui uma questão. E as consultas de especialidade? Ao domicílio. Por que não? Vera, Porque é que eu tenho que estar não com quero uma interromper. consulta marcada? Mas requer uma Estar- série de equipamentos. Vera, não o quero interromper, mas é um tema abordado um bocadinho mais à frente. Deixa-me esperar. Desculpe, Deixa Rita. esperar. Desculpe. Tudo bem, posso então passar ao próximo tema? É esse. Pronto. Terceiro tema. Como poderia funcionar este serviço? Seria por marcações antecipadas ou serviço de urgências? Posso? Diga-me. Dependendo da situação, e eu agora estou-me a reportar, agora já se fazem alguns exames médicos não lhes chamaria, mas entrevistas médicas no âmbito da medicina do trabalho, até por videoconferência. Não há necessidade do médico estar fisicamente junto ao doente, exceto dependendo da situação. Se puder ser feito por videoconferência, até é uma forma quase imediata, não é? Mas isso para uma consulta de rotina, para um acompanhamento. Uma consulta de especialidade. Isto é um bocado relativo, porque depois uma consulta de especialidade às vezes requer uma série de equipamentos, sei lá, uma radiografia, um TAC, quer Não, mas dizer... isso já é um exame. Mas mesmo isso São, já é um são exames complementares. Exatamente, quer dizer, não é propriamente uma consulta de especialidade. Não Eu sei, tenho porque com a eu Diana estou a e falar mesmo com de as um tempo que marcações não- e mesmo com as marcações que temos, estamos sempre 3, 4 horas à espera para ter a consulta que está marcada. de Portanto, clínica geral. Não. Ou não, de especialidade. Especialidade. Estamos a Portanto, falar para uma de que tipo de consulta- especialidade. Que tipo de especialidade? Oftalmologia, neurologia. Eu acho que teria interesse em determinado público-alvo, nomeadamente as pessoas com alguma mobilidade reduzida ou idosos. Ou crianças? Cujas mães Aí trabalham sim, e têm teria pouquíssimo tempo disponível. interesse. Claro que uma consulta de especialidade vai estar sempre condicionado depois aos exames ou todo o equipamento que poderia ser São os necessário. exames Mas complementares. mesmo de rotina. Mas já numa consulta normal, que se é necessário um exame, eu não tenho uma única vez que tenha sido feito na consulta em que Tem sempre que o voltar médico lá. fala. Exatamente, portanto, eu tenho sempre que voltar lá para fazer o exame e Consulta depois e para se mostrar o exame. Portanto, acho que a mim, no meu caso, iria ficar com certeza atraída pela hipótese de poder marcar a consulta, irem à minha casa. E voltarem lá para fazer esses exames complementares. Eu não me. Portanto, o médico vai à casa, observa a minha filha. E diz quais são os Vera, exames acho que que necessita. será importante fazer este exame. Portanto, a Vera vai fazer, entretanto, volta a marcar a consulta e eu volto aqui para verificar o exame. Pronto. A mim iria facilitar-me, porque com certeza 2 dias, pelo menos eu iria. Era menos uma Iria deslocação. com certeza ter de me deslocar para fazer o exame. exames, sim. Tudo bem, mas é diferente. É um dia em que eu vou perder tempo e vou deslocar. Os outros 2 eu vou poupar no mínimo 3, 4 horas em cada um dos dias para estar à espera para a minha filha ser consultada. Uma para ser Então, primeiro observada e a então- segunda para Então fazer isso a análise seria- e conclusão dos exames. Então isso seria com uma consulta com uma marcação antecipada. É isso? Por exemplo, exatamente. As urgências, a As Vera urgências iria são- preferir então ao hospital, como há pouco referiu, porque até liga para mais de 24 Não, Linha eu atualmente ligo porque não tenho nenhum sistema.
não tenho nenhum sistema de saúde, não é? Mas se eu aderisse a este pacote, sim. a este serviço da CUF, portanto, com certeza que se iria usar a parte das consultas, também iria usar a parte das urgências. Atualmente uso as urgências porque não tenho nenhum sistema. Portanto, acredita que faria sentido para a CUF implementarmos os serviços com marcação e com urgências? Sim. No caso das urgências, eu gostava de levantar aqui uma questão. Se o hospital teria ou não uma estrutura para, no caso, imaginem que ligavam 80 pessoas. Se- Teria que ter equipas estruturadas, por exemplo, no inverno, que são alturas onde há Das as gripes, gripes sim, e sim, tudo sim. mais. Eu acho que seria um excelente serviço a prestar, porque... Mas eles contratavam Pessoas mais podem médicos fazer- nessa Exatamente, altura. e tinham equipas... Em, fu- em função do número de utentes que têm, eles constroem as equipas de Sim, está acordo bem, com- mas uma coisa é numa altura, por exemplo, nesta Sim, altura sim, agora, que não há. sazonalidade, sim. Exatamente, as doenças também são sazonais, Sim, portanto, sim. no E inverno. há picos de Mas acesso. eu creio que tudo isso pode ser mais ou menos contornado se houver, por exemplo, um carro a circular, vários carros a circular, carros esses que estejam equipados e com médicos dentro, tipo um carro do INEM, ou digamos, aqueles carros, por exemplo, quando nós vamos na autoestrada, aqueles carros que estão constantemente a circular e que disponibilizam ajuda no Sim, caso sim. do automobilista ter algum Sim. problema, ou um furo, ou E falta de assistência gasóleo, técnica. Mas, e neste- assistência técnica. Carla. Se houvesse então carros a circular pelo país, ou pelo menos nas zonas com maior índice populacional, a circular nas alturas, tal como a Gabriela disse ainda há pouco, onde é possível haver um maior fluxo de pessoas, à altura ou numa altura qualquer de uma gripe ou qualquer outra epidemiologia que haja espalhada, eventualmente. Tivemos os casos de legionela, por Tem de exemplo, vender há uns equipamentos meses. com a legionela. Tivemos há uns meses atrás a questão da legionela. Teria sido impossível nessa altura uma boa implementação deste serviço através das carrinhas que podiam ter equipamentos, porque Com que tipo de equipamentos? tipo de equipamentos, eu não sei que tipo de equipamentos é que eles poderiam lá ter ou acrescentar a estes que eu vou dizer. Para recuperar a aspirina. No entretanto, eu sei que em relação à medicina do trabalho, é obrigatório, por lei, os funcionários, uma vez por ano, fazerem uma consulta Ou geral, 2 em 2 anos, geral, conforme a idade. Conforme a idade. conforme a idade, pronto, desconhecia A partir dos isso, 40 é de 2 em 2. é 2 em 2. Não, antes dos 40 é de 2 em 2. E uma das possibilidades que existem, porque eu já fui a uma consulta dessas, é uma carrinha que se desloca ao local do trabalho e vem previamente com o médico, com o enfermeiro e com alguns equipamentos. Desde a minha tensão, que já foi medida, mas ok, isso é básico, mas já fiz eletrocardiograma, sim. Mas isso iria implicar uma autorização da entidade patronal Não, eu estou a dizer, Ela está a analogia. estou a fazer uma como existe analogia. agora com a medicina do trabalho, Exatamente, sim. conforme existe com a medicina do trabalho, que são Sim, sim, aqueles sim. carros que estão equipados, onde mediram uma tensão arterial, Sim, sim, fiz sim, um E eletrocardiograma, até análise recolha de de sangue e de urina para análise, etc. Não sei que tipo mais de aparelhómetros, que não ocupando muito espaço e que sendo possível estar dentro de um carro desses poderia estar e vacinação, por exemplo, na altura da vacinação da gripe. Eu já tive num caso desse e vacinação eles não tomam conta. Não, mas a CUF poderia implementar Disponibilizar isso. isso, Poderia. sim, sim. A CUF Não, mas poderia. isso eu já tive, já é o terceiro. O ano até tenho a terceira consulta, porque nós vamos a pares, nós a firma vai sempre a pares, vamos sempre aos médicos ver o que é que. Vamos sempre ao mesmo na medicina do trabalho para ver se está tudo bem. Mas não era isso que eu estava a dizer, André. Aquilo que eu estava a dizer era exatamente uma analogia. Portanto, eu não estava a falar da medicina do trabalho, mas sim desse serviço
desse serviço da medicina do trabalho, disponibilizar às empresas um carro que se desloca ao local de trabalho. Carro esse que tem equipamento, tem médicos e tem enfermeiros que fazem uma consulta. Ora, se isso existe para a medicina do trabalho, é possível a CUF disponibilizar esse mesmo serviço. Tudo depende Acrescentando- do número de utentes que conseguissem enviar. Exatamente. Se justificava o investimento ou não. Exatamente. Custo-benefício, portanto, Claro. pensam que Não sei, iria ter teria retorno? teria que ser feito esse estudo para saber qual seria o número de potenciais adesões. É isso? Eu Basta- acho que justifica. Eu acho que justifica. Não havendo esse serviço, Atualmente- seria sempre uma inovação. Atualmente não há uma instituição que permita fazer os exames, este tipo de exames em casa, não é? Portanto, se existir um que tem, Uma unidade equipamento, móvel, não é? exatamente, que tem equipamento que permita fazer isto, eu acho muito bom. É uma grande mais-valia. Sem dúvida, sem dúvida. Não ter de me deslocar para ir... Fazer um para ir- raio-x, por Não, exemplo? não ter de me deslocar Se para a calhar, consulta, não é? Ponto número 1. Não ter de me deslocar para fazer os exames. Ponto número 2. E depois mostrar os exames numa outra consulta, não ter de fazer deslocação nenhuma. Eu acho... E a tal questão, se muito ligarem atrativo. variedíssimas pessoas ao mesmo tempo, dependendo da quantidade de unidades móveis que estiverem a circular, é possível chegar a um maior número de pessoas com mais rapidez. Podem estar Sim. enquadrados por área, mas a Gabriela está muito por dentro da distribuição de trabalhos. eu veria isto acontecer com uma central telefónica, call onde center, eu ligo sim, e dão-me o tempo de espera. Portanto, eu enquanto cliente, se eu tenho que ir ao hospital numa urgência e sei que me podem aguardar 4, 5, 6 horas, se eu ligo, estou em casa confortavelmente e me dizem, olha, Meia hora, estamos com não sei. uma sobrecarga, imaginem até o pior cenário, estamos com uma sobrecarga e vai demorar aproximadamente 2 horas, eu prefiro Sim. Pelo menos do está no que- conforto do lar. ir para casa e Exatamente. vai-se fazendo o agendamento. Concordo. Exatamente. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Vou passar à próxima então. Ainda relativamente à possibilidade de implementar o serviço de urgências. Quanto tempo estariam os utentes dispostos a esperar pelo serviço e quanto mais estariam dispostos a pagar pelo mesmo serviço? Eu, Diga, Gabriela. Então, eu acabei de nomear, falar desta questão do tempo. Eu, se fizer uma comparação com o tempo que eu posso ter que esperar numa entidade pública, nomeadamente ir ao hospital, mesmo que me digam que eu tenho de esperar 3 horas porque há uma sobrecarga, eu prefiro isso do que arriscar a ir para o hospital. Quanto ao pagamento, visto Um preço que tenho um seguro de saúde, portanto teria ali uma taxa Complementar. complementar. Mas além- qual o valor que acha Então, eu justo? pago por uma consulta 15 euros. Imagino quando me desloco ao Hospital da CUF, ao Hospital da Luz. Se me cobrarem mais 10 euros, 15 euros, eu pagaria. Só para não ter que sair de casa. Eu pagaria mais. Eu por este tipo de serviços, ao domicílio, numa questão de urgência, haver um carro móvel a ir à minha casa, eu estaria disposta a pagar 50 euros com a consulta incluída. Concordo com a Carla. Porque, obviamente, eu não ia ter, não ia ter que sair de casa, não ia ter custos de gasóleo. No meu caso, para a CUF onde eu costumo ir, e uma vez que eu moro na IC19, não tenho custos de portagem, mas eu poderia morar num outro sítio qualquer com custos de portagem associada. Portanto, o gasóleo, portagens e tempo são 50 euros. São 50 euros. Diga, Manuel. Eu não estaria disposto a pagar nem mais um cêntimo, ou então faria duas coisas. A partir do momento em que eu tivesse que pagar por serviço de urgência, deixaria de pagar impostos. Porque, então, para que é que eu andaria a pagar impostos? Não faz sentido, Eu não faz pago- sentido. Pronto, deixa-me Não faz concluir. sentido, mas se Eu pago vamos- os impostos para serem utilizados, para serem construídas escolas, melhorar o serviço de saúde, não é para Mas andarem a isso comprar não submarinos acontece. e pessoas andarem a Mas receber aqui estamos a comissões. falar do sistema de saúde privado, não do sistema de saúde público, nem do mau funcionamento do nosso sistema Pronto, de mas é o saúde que é que eu público. digo? O sistema de saúde privado só tem janelas de oportunidade quando o sistema público de saúde falha. Portanto, quanto mais falhar o público,
mais oportunidades Mas há essa é para os outra privados. discussão, para outro estudo, não é para este. Sim, eu acho que as coisas estão... Eu irei fazer um novo estudo e depois estamos cá outra vez a abordar esse tema. Aliás, Mas teremos de ter mais um convidado, alguém do governo. Exato. sim, Exato, tenho a possibilidade de se defender do Emanuel, não é? pois. Nesse Por caso, acaso, Manuel por, não acaso, só. por acaso o atual Ministro da Saúde, só por acaso, era administrador do grupo Médis, antes de ir para o Governo. E quando acabar, obviamente vai regressar, já com uma grande fatia de negócio em mãos. Vera, qual era o valor que estava disposto a pagar? Não? Eu pagaria também 50 euros, sem problema. André, e tendo em conta que atualmente não pago. Portanto, eu não tenho um sistema, mas estaria disposta. Mas não sem paga, dúvida nenhuma. não paga no caso da caso, Diana, seria não paga muito no caso da Diana, da sua filha, que é menor, e todas Não, as mas crianças... pago as deslocações, não pago a consulta lá. Não é? Aqui eu não teria de me deslocar, portanto não iria ter custo de deslocação de gasolina, de parque de estacionamento, depois de ir à procura da farmácia, não é? Porque é sempre preciso medicamento, não é? Sim. Portanto, não iria ter essa parte. Estou a falar da Diana, a Diana consulta não paga, eu pago, ela não. Sim, O sistema para as duas. Sim, o carro móvel podia disponibilizar As farmácias algum já dos disponibilizam a medicamentos, entrega algum dos dos medicamentos ao medicamentos, domicílio. aqueles mais usuais, poderiam-os ter. Não, e há serviço, não chamaria takeaway, mas há serviço de entrega de medicamentos ao domicílio. As Exatamente. farmácias, algumas disponibilizam. Eu não Exatamente. tinha conhecimento disso. Não. Algumas. Tinha conhecimento do Farmácia Drive. Está aqui muitas janelas de oportunidade de negócio, pelo que eu Pois estou a ver. Exato. Diga, Américo. Eu acho que um serviço entre os 40 a 50 euros tinha possibilidades de vingar, porque se eu chamar um médico particular, mesmo daqueles que anunciam nos jornais, eu não pago menos de 100 euros. Não pago menos de 100 euros. Portanto, se eu tiver um prestador como a CUF em que posso confiar mais, Claro. 50 euros não é caro. Embora eu preço não justo. possa usar isso porque Claro, mas o médico só Tem paga uma vez IPSS. 100 euros. Vou estar num serviço da CUF, paga uma mensalidade, que ao fim do ano não pagou só 50 euros. Pagou os 50 mais a Mas cota. usufruiu Claro que de sim, muitos outros benefícios. claro. A E consulta os seguros é um funcionam nicho. mesmo assim. É, aqueles que não utilizam o serviço pagam por aqueles que utilizam. Porque se todos utilizassem o serviço, o sistema não era sustentável. Funciona como os seguros dos automóveis. Se toda a gente tivesse só um acidente por mês, os seguros pronto, iam lá à falência. Da mesma forma É, aqueles que não utilizam é que cobrem os custos daqueles que utilizam. E os estudos que são feitos é que naquele público-alvo há um índice de incidência reduzido, de modo a que os restantes que não tenham esse nível de incidência sustentem o sistema. Da mesma forma que se ficássemos todos desempregados, o Estado também não teria dinheiro para pagar o subsídio de desemprego e afins. Portanto, isso é tudo uma questão de administração de valores, de dinheiros. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Pronto, então eu vou passar ao tópico seguinte. Relativamente ao tipo de consultas, seria mais pertinente serem de medicina geral ou de especialidade? Eu penso que seria mais pertinente serem consultas de especialidade, porque medicina geral não quer dizer que não disponibilizassem o serviço de medicina geral, porque medicina geral é uma especialidade. No entretanto, consultas como psiquiatria, no caso das crianças, pediatria, das pessoas mais idosas, agora não me recordo do nome das consultas para as pessoas mais idosas, mas existem esse tipo de especialidade também. Eu penso que isso podia ser um serviço implementado e que isso sim seria bastante inovador e seria marcante na implementação deste serviço, exatamente por ser novidade. Portanto, posso falar? Pode falar, Américo. Portanto, eu acho que de medicina geral era mais pertinente do que especialidade por uma razão simples. Um especialista normalmente só sabe da sua especialidade. Também sabe demais, não é? Mas quando ele está mesmo formado é na sua especialidade. E de medicina geral toca piano, portanto, um bocadinho em todas. Mas toca mal o piano. Não, mas Eu Toca acho mal, que não é conforme o médico. mas antes E da depois especialidade encaminha para tiveram os que exercer geral. Certo? Eu sei, mas não Certo, tem que praticam. perceber de geral. Pois, Em mas não geral- praticam. Mas não praticam.
Sim, Américo, Sim, mas, sim, mas geral o da sentido especialidade, A das prática- consultas de especialidade seria com marcação prévia, portanto, o objetivo não seria, por exemplo, estou engripada, não vou marcar uma consulta de especialidade. Pois não. Seria uma coisa específica, mas para uma situação específica. É isso que estamos aqui a tratar neste tema. E quantas doenças há que há que uma pessoa não sabe, que o especialista é que tem que recorrer? Tem que ser o E médico se for de geral, medicina geral, ele é que diz. Se calhar tem que Hã? ser 2 ou 3 especialistas. Posso? Em relação a este tópico, relativamente ao tipo de consultas, na minha opinião, já que existe, que se vai criar uma estrutura para prestar este serviço, faz muito mais sentido ter quer medicina geral, quer de especialidade, porque consegue-se otimizar os E abranger recursos. tudo. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa a este tema? Então vou passar ao próximo. Quando estariam os utentes dispostos a pagar, já abordámos este tema, peço desculpa, vou passar ao seguinte. Para finalizar a discussão, concluem que o mercado está ou não por disposto a aderir ao serviço, ao domicílio, e se sim, em que moldes? Eu penso que já respondi a essa questão. Depende da conjuntura socioeconómica. Não é? E digamos que nesta conjuntura socioeconómica, sem dúvida, é que está aí uma grande janela de oportunidade para o negócio privado. A na janela saúde. de oportunidade está por um lado, por outro, estamos a viver uma altura de recessão económica no país e pessoas que tenham meios para fazer este tipo de pagamentos e este tipo de contratos também estão a diminuir. A classe média em Portugal neste momento está empobrecida. Não é por aí. Digo, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, o nível salarial médio é incomparavelmente superior ao português e lá simplesmente não há saúde privada, porque Não é, mas se fores Os para os descontos também Estados são- Unidos, mas se Aí, fores para os descontos Estados são Unidos também diferentes. não há mas os Estados Unidos Serviço estão agora a Nacional de querer... Saúde. Não existe, mas agora querem copiar a Europa. Porque sabem que, não sei, e devem saber com certeza, até há 10 anos atrás, Portugal era um dos países do mundo com menor taxa de mortalidade infantil nos recém-nascidos sítios, graças ao Serviço Nacional de Saúde. E aqui estamos a perder esses índices. Diga, Américo. portanto, falou aqui Emanuel, não é? Sim. Que na Suécia e nos países nórdicos há o Serviço Nacional de Saúde, Funciona. Diga. mas cá em Portugal não funciona bem, porque ganhamos muito menos que os nórdicos. E os E nórdicos, descontamos menos. pois, descontamos menos, portanto os nórdicos descontam muito mais, portanto o Serviço Nacional de Saúde deles, público, tem mais dinheiro, pode cumprir melhor as suas obrigações do que nós. E não só. E será que têm consultas ao domicílio? Não sei, Não sei. não sei. Eles, Poderão se calhar, ter- Eu sei que lá há mais Deve ser dinheiro, menos mas serviço melhor. Bom, mas isso Descontam vai mais e eles não compram submarinos, por exemplo. Pois, Administram melhor o dinheiro. congelavam, os submarinos lá Eles congelavam. administram melhor. O frio. Mais ninguém tem nada a acrescentar então ao tema? Pronto. Então, dou por assim encerrada a sessão. Muito obrigada pelo vosso contributo e continuação de um ótimo dia. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.